família, a minha casa está guardada em Deus. Praga nenhuma chegará em minha vida. Estou guardado em Deus. Praga nenhuma chegará em minha vida. Estou guardado em Deus. Agora eu te convido a celebrar. Vamos celebrar o Senhor? Vamos começar, vamos lá. Fica de pé. Vamos adorar o Senhor nesse momento. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Sem Jesus não dá, não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá, não dá. Sem Jesus não dá. Não, 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 não dá. Sem Jesus não dá, não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá, não dá. Sem Jesus não dá. Não, 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 não dá. Segura, segura. Fala comigo. Sem Jesus não dá, não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá, não dá. Sem Jesus não dá. Escuta, segura. Eu quero que as crianças agora gritem em casa. Lá na televisãozinha gritem bem alto que não dá pra viver sem Jesus. Sem Jesus não dá, não dá, não dá. Sem Jesus não dá. Grita comigo, grita. Não dá, não dá. Sem Jesus não dá. Só as crianças. Sem Jesus não dá, não dá, não dá. Sem Jesus não dá. Eu não tô ouvindo aqui ainda. Grita. Não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá, não dá. Sem Jesus, com toda a força. Não, 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 não dá. Sem Jesus não. Sem Jesus não dá, não dá, não dá. Não. Sem Jesus não dá, não dá, não dá. Sem Jesus não dá. Não, 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 não dá. Que Deus te abençoe, querido. Quando a noite fria cair sobre mim, tarará, e no deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir.
prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Alegria nessa manhã, sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, eu me vi o quê? Me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo faz assim sobre a cabeça do teu filho nessa manhã, faz. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Vai mais alto! Pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Eu grito, grita, 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 grita. Na presença do Rei eu danço, corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. De novo lentinho. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua. Taca tudo, João. Eu quero que você pule. Eu pulo na presença do Rei. Eu grito. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, acalma o ânimo agora e fala. Eu direi, e eu passarei pulando e dançando em sua. Que coisa maravilhosa. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua. Aplauda o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor nesse lugar. Que Deus abençoe você, querido. Paz do Senhor, crianças, estamos aqui novamente para o nosso segundo dia da nossa IBF. Como falei no primeiro dia, vocês receberam a caixinha com esse adesivo que você vai colocar em cima de geladeira na sua geladeira. Hoje nós vamos guardar no nosso coração um outro versículo, o versículo deste dia. Eu
creio que vocês não estão sozinhos. O papai ou a mamãe de vocês estão com vocês, ou seus tios, parentes, irmãos. Então que vocês venham ter uma bela EBF na presença do Senhor. E que essa palavra não venha ser guardada só no seu coração, mas em todo o coração que tiver ao redor de vocês. Hoje nós vamos falar sobre o segundo dia da EBF, que se encontra em Tiago 5,16, que diz assim: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando nós oramos, nós entramos em contato com o Senhor. O que nos leva a ter intimidade com o nosso Deus? A nossa oração. Então, o versículo que eu quero que vocês guardem no coração de vocês e vocês se lembrem todos os dias, porque nós devemos falar com o nosso Deus todos os dias, não só nos momentos de aflições. Nos momentos de alegria nós oramos para agradecer, no momento de felicidade nós contamos para o Senhor o porquê que nós estamos alegres, e eu creio que vocês e o pai de vocês e a casa de vocês estão sendo guardadas pelo Senhor, porque tem um justo que é você que está orando dentro do seu lar. Guarda essa palavra no seu coração e até amanhã. Beijos no coração. Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Sou a professora Priscila Epifânio e vim trazer hoje uma mensagem de Deus, da Palavra de Deus, para vocês da Escola Bíblica de Férias na Caixa, que se encontra no livro de Daniel, no capítulo 6. Daniel, como todos conhecemos, era um profeta do Senhor muito temente a Deus, muito obediente, e ele tinha um costume. Ele orava a Deus 3 vezes ao dia. Ele tinha esse hábito. Coisas que nós precisamos também, hein, crianças? Orar sempre ao Senhor. E por Daniel ser assim, ele incomodava algumas pessoas, porque ele adorava ao Deus vivo. As pessoas que ele incomodava, que se sentiam incomodadas por ele, não adoravam o Deus vivo. Por isso que elas eram assim. Mas Daniel tinha nele um espírito excelente, um Espírito Santo de Deus, e com isso ele acabou se tornando amigo do rei, porque o rei Dario gostou de Daniel por ser assim. E ele sendo assim, as pessoas que se incomodavam com ele tramaram um plano contra Daniel. Quiseram acabar com esse jeito dele de adorar a Deus, de buscar ao Senhor. Eles quiseram tramar algum motivo para Daniel ser lançado na cova dos leões. Então o que eles fizeram? Foram lá no rei, um rei que gostava de Daniel, do jeitinho de Daniel, que ele era desse jeitinho, ele gostava, assim como o nosso Deus gosta da gente, do nosso jeitinho. E eles falaram: rei, vamos decretar que todos os homens desse reino, que se decidirem orar a algum Deus, ou pedir qualquer coisa a outro homem que não seja o Senhor, sejam lançados na cova dos leões. Eles conseguiram chegar ao rei com essa história, querendo arrumar um problema para Daniel, porque Daniel, ele buscava ao Senhor. Mas não precisou. Daniel não se preocupou. Na mesma hora, ele soube disso e subiu para orar. Foi lá no quarto dele, era lá no alto. O quarto dele tinha a janela que dava para ver a cidade de Jerusalém. E de lá, ele buscando ao Senhor, falando com Deus, crendo que Deus poderia fazer alguma coisa por ele, ele permaneceu confiante, permaneceu em Deus, certo de que Deus iria ajudar ele. E você também, crianças, quando se der com algum problema, com alguma dificuldade, não se desespere. Não. Vai orar ao Senhor como Daniel fez. Ore ao Senhor, ele te ouve. Por quê? Olha o que aconteceu. O rei ficou sabendo de que Daniel estava orando ao Deus vivo por eles. Eles que foram lá falar com o rei. Rei, o senhor não assinou um decreto que não podia orar a outro Deus? Daniel, aquele que o senhor gosta, está bem orando a um Deus lá, um Deus vivo lá. Mas o rei ficou tão triste, porque Daniel era amigo dele. E o rei ficou: poxa, por que vocês estão fazendo isso? Mas ele tinha assinado o decreto. E agora? O rei teve que cumprir esse decreto. Lançou Daniel na cova dos leões. Pensa que Daniel ficou desesperado? Não ficou, não. Mesmo ele na frente daqueles leões gigantes, daqueles leões querendo devorá-lo, ele não temeu. Ele confiou no Senhor, porque era o Deus que ele clamava todos os dias.
Então ele, confiando em Deus, olha o que aconteceu. Deus enviou um anjo poderoso que fechou a boca dos leões. Os leões famintos não devoraram Daniel. Daniel foi guardado por Deus. Daniel foi livre de todo o mal que qualquer um daqueles leões poderia ter feito a ele. Não fizeram, o Senhor o guardou. E o Senhor faz assim conosco. Ele nos guarda, mesmo que surjam leões na nossa vida. Que leões na nossa vida? Talvez uma dor, talvez uma enfermidade, talvez algum mal, tristeza, um desânimo. Mas não precisa ficar triste. Clame a Deus, glorifique ao Senhor, ore ao Senhor, busque ao Senhor, dobra o seu joelhinho lá no teu quarto e fala com Deus. E Ele vai te ouvir, e Ele vai te guardar, vai tirar tudo aquilo que está te entristecendo, tudo aquilo que é de ruim para você, vai embora, porque você clamou ao Deus vivo, e o Deus vivo vai te guardar, vai guardar o teu coração, vai guardar a sua casa, a sua família. E Ele faz isso. O nosso Deus, a Bíblia diz que Ele nos guarda porque Ele envia anjos, assim como enviou para Daniel. O anjo do Senhor, ele acampa ao redor dos que o temem e os livra, diz a Bíblia. Então acredite, confie que o Senhor há de guardar a sua casa. Pode ter coronavírus, pode ter o vírus que for, não adianta. O nosso Deus é vivo e poderoso e vai guardar a nossa família, vai guardar a nossa casa, como guardou a vida de Daniel naquela cova cheia de leões. E sabe o que aconteceu no final de tudo? O decreto mudou. Agora o rei falou que todo mundo que morasse naquele reino tinha que obedecer o Deus de que Daniel orava. E todos passaram a respeitar e a temer o nosso Deus. E é isso que Ele fará com todos nós. Mesmo que surjam coisas ruins pra gente, a gente tem que acreditar e confiar que o Deus que a gente ora todos os dias vai nos guardar. Deus abençoe vocês e guarde a sua casa e a sua família. Já já vamos nos ver e vamos matar a nossa saudade. Em nome de Jesus, um beijo pra vocês. E agora, o desafio do dia! A paz do Senhor, crianças. Estou eu aqui de novo, a tia Carla, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o nosso segundo desafio da nossa EBF na caixa. Então, vai lá pegar o seu segundo desafio. É esse aqui, do envelope azul. Vamos ver o que tem dentro dele? O nosso segundo desafio fala sobre a importância da oração. E o desafio diz assim, ó: peça para a mamãe um tapetinho e faça dele o seu tapete de oração. Mamãe, papai, pode ser qualquer tapetinho que você tiver aí na sua casa, tá bom? Mostra para o seu filho a importância da oração. Faça um cantinho de oração como este que a gente vai mostrar agora. Olá, crianças da paz do Senhor. Meu nome é Tifã e hoje eu tô aqui para contar um pouco da minha história para vocês. Então, eu sou do Haiti, da família Orestil, e eu vou contar o meu testemunho. Um certo tempo atrás, eu estava com a minha amiga numa plantação de batatas, porque a gente planta as batatas, colhe elas e depois a gente leva para vender. Esse é o nosso ganha-pão. Eu estava com ela na plantação de batatas e eu estava muito animada, porque naquele dia eu iria comprar o meu vestido de palavras, que a gente ia vender as batatas para poder comprar o meu vestido. Eu estava muito feliz, só que ainda não tinha contado para minha amiga que eu iria comprar esse vestido. A minha amiga disse que ela iria ganhar um presente. Eu perguntei qual presente era e eu tinha achado que esse presente era um dos talismãs do meu pai. Para quem não sabe, o talismã ele é um cordão, como se fosse um amuleto, que a gente guarda algo de valor sentimental ou de valor material. E as pessoas da nossa cultura, né, religiosa, acreditavam que o talismã também servia para nos proteger de tudo de ruim que pudesse acontecer com a gente. Então, eu perguntei se era um dos talismãs do meu pai e ela disse que não, porque ela já não comprava mais os talismãs com o meu pai.
E eu disse, por quê? Ela disse, não, porque eu e a minha família, nós aceitamos a Jesus. E nós descobrimos, através do missionário Vitor, de que Jesus ele tem muito mais poder do que o seu talismã, o talismã do seu pai. E eu fiquei com muita raiva, porque eu acho que esse missionário estava mentindo para ela. E eu disse que esse missionário estava mentindo, a gente discutiu e ela falou, é sério, tipo, esse Jesus, ele tem muito mais poder do que esse talismã. E aí eu fui pra plantação com a minha mãe, a gente seguiu, fomos à feira para comprar o meu vestido de palavras. E aí quando nós chegamos lá, eu comprei meu vestido, fiquei muito feliz. E quando nós estávamos voltando para casa, a gente passou e viu um homem. Esse homem estava com muitas crianças e adultos, pessoas de todas as idades ali. Ele estava com uma tela cheia de imagens e explicando, contando uma história. Eu e a minha mãe ficávamos muito interessadas nisso e sentamos para ouvir a história que esse missionário estava contando. E ele estava contando uma história sobre um rei que viveu há muitos anos atrás. Esse rei adorava um deus que se chamava Baal. E não só ele, como outros profetas também que estavam com ele adoravam a esse Deus. E eles estavam pedindo para que esse Deus deles derramasse fogo do céu e consumisse uma oferta. Que eles colocavam um animal em cima ali e pediam para que o Deus deles derramasse fogo do céu e consumisse toda aquela oferta. E eles pediram e nada do Deus deles fazer nada, não aconteceu nada. Nada de fogo, e aí eles pediram e clamaram, se rasgaram, se cortaram, pediram para que o Deus dele derramasse e nada de fogo cair do céu. Até que o profeta Elias, que é o profeta do Senhor, ele pediu uma vez só e ele fez uma proposta. Ele fez uma proposta dizendo que o Deus dele tinha poder para derramar fogo do céu, ao contrário do Deus Baal. E aí ele pediu uma só vez a Deus, o Senhor, para que derramasse fogo do céu e consumisse aquela oferta. E na mesma hora, o Senhor deixou, ele caiu fogo do céu e consumiu toda aquela oferta. E todos aqueles profetas de Baal puderam ver que o Senhor é Deus. E aí eu fui para casa com a minha mãe, pensando muito sobre essa história que o missionário Vitor nos contou. Fiquei muito pensativa, cheguei em casa e contei para o meu pai. O meu pai perguntou quantas pessoas estavam ali vendo aquela história, ouvindo, E eu disse que eram muitas pessoas de todas as idades, que estava cheio. O meu pai ficou com muita raiva daquilo, porque dizia que aquele missionário estava contando histórias mentirosas. Então ele pegou o meu vestido de palavras, mesmo eu pedindo para ele não pegar, porque era algo que eu estava querendo há muito tempo. Eu disse, pai, não pega o meu vestido, porque eu estava querendo há muito tempo, ele agora que eu consegui. Meu pai não se importou, pegou o meu vestido de palavras, levou para o templo e disse que iria fazer um boneco. E esse boneco, ele iria enfeitiçar, porque ele iria jogar um feitiço contra o missionário Vitor, com esse boneco. Levou o meu vestido para o templo e realizou ali o seu feitiço. Uma semana depois que tudo isso aconteceu, eu e a minha mãe estávamos voltando da nossa plantação de batatas, que como eu disse para vocês que era o nosso ganha-pão. Nós estávamos voltando da plantação de batatas até que caiu um temporal muito forte, muita chuva. E aí, lá como isso aí é de costume acontecer, lá tem muita lama, assim, eu escorreguei numa montanha, caí. E a minha mãe, para me ajudar, segurou o meu braço, só que quando ela foi me puxar, ela acabou cortando o seu pé. E ela fez um corte muito profundo no seu pé. E eu fiquei desesperada, porque além de a gente estar sozinha, minha mãe estava sem talismã, que era o que meu pai dizia que nos protegia. E aí a minha mãe disse que existia também ali do lado da montanha a Casa da Missão. E essa Casa da Missão era onde ficavam os missionários. E aí ela disse que era o lugar mais próximo, que ali existiam pessoas que iriam nos ajudar. E aí fomos eu e a minha mãe para aquele lugar e batemos na porta para ver quem iria nos ajudar. Quando nós abrimos a porta, quando alguém abriu a porta,
Quando a gente viu, era o missionário Vitor, aquele que estava nos ensinando uma semana antes na praça. E aí a gente viu aquilo, eu fiquei muito surpresa, porque toda vez que o meu pai lançava um feitiço sobre alguém, aquilo certamente acontecia. Mas não aconteceu nada, ele estava feliz e saudável, nos recebeu com muito amor e carinho, e ele chamou uma das missionárias que estavam lá, que era uma moça já mais velhinha, e disse que ela iria nos ajudar. E aí ela cuidou muito bem da minha mãe, estava passando um curativo no pé dela, e só que enquanto ela estava cuidando da minha mãe, ela também estava contando histórias pra gente. Estava falando sobre Jesus. E aí eu olhei do lado e tinha aquela tela que o missionário Vitor estava na praça ensinando aquelas crianças. Só que em cima daquela tela estava um livro preto, que eu não conhecia esse livro. E aí a missionária Maria disse pra mim que esse livro era a palavra de Deus. Só que ela perguntou se eu queria pegar. Só que eu estava com muito medo dos espíritos que meu pai dizia. E aí eu disse que eu não iria pegar. E ela nos convidou para passar a noite naquele lugar, na casa da missão, porque ainda estava chovendo muito e já estava de noite. E aí a minha mãe aceitou o convite, ela colocou os filhos no chão e nós dormimos. No dia seguinte, bem cedinho, a minha mãe me chamou e disse que era pra gente ir para casa correndo, porque meu pai já devia estar preocupado e com muita raiva da gente. E também, quando chovia muito, um rio que ficava perto da nossa casa, ele enchia e não dava para ninguém passar. Então a gente foi, pegamos as nossas coisas e fomos embora. Quando a gente estava chegando bem perto da nossa casa, a gente viu que o rio já estava transbordando. O rio estava muito cheio, não tinha como a gente passar. Então minha mãe segurou bem firme em mim e disse que a gente iria nadando. E nós fomos nadando, ainda bem, não deu nada de errado, e atravessamos aquele rio. E quando chegamos em casa, meu pai já estava com muita raiva da gente e já estava esperando a gente chegar. E ele perguntou o que a gente estava fazendo, que passamos a noite fora. Nós dissemos o que aconteceu, que passamos a noite na casa da missão, contamos tudo para ele. Ele ficou com muita raiva porque ele não gostava desses missionários e ele também descobriu que o que ele tinha, o feitiço que ele tinha lançado contra o missionário Vitor não tinha efeito algum sobre ele. Ele ficou com muita raiva e disse que ele mesmo iria matar o missionário. E aí eu disse: pai, olha o curativo que ele está na minha mãe, olha como que ela está, o pé dela. Vê se você pode fazer alguma coisa por ela, pedir os espíritos ou fazer alguma coisa para ajudar a minha mãe. E aí ele disse que iria fazer alguma coisa e perguntou para minha mãe por que ela estava sem o talismã, que eu disse no início. Então, ela disse que o talismã não estava ajudando ela, que ele não tinha efeito algum sobre ela. Não ajudava, nem livrava ela de nada e que aquilo não estava funcionando. Meu pai ficou com raiva, mas aí cuidou da minha mãe, só que ele disse que já estava disposto a matar aquele missionário. E aí ele foi ao templo e para poder pegar as coisas para poder matar o missionário. Quando ele voltou, alguém bateu na porta. E aí era o missionário Vitor que tinha batido na porta. Ele abriu a porta e já perguntou o que ele estava fazendo ali. O missionário disse que iria acontecer uma grande chuva e iria acabar com toda aquela comunidade, todas aquelas casas que moravam perto da gente, que estavam ao nosso lado. As rochas que estavam na montanha iriam soltar, ia cair tudo em cima de todas aquelas casas e que era pra gente sair de casa imediatamente. Só que o meu pai, ele já não gostava do missionário e disse que ele não iria sair. Então o missionário pediu para que ele saísse, ele não ouviu o missionário, e aí o missionário disse que os espíritos que ele servia não poderiam o livrar. E meu pai falou: quem pode nos livrar? O seu Deus? E ele disse: sim, o meu Deus pode nos livrar, mas vocês precisam sair de casa. E ele ficou com muita raiva. E o meu pai disse: quem é o seu Deus? E ele disse: o meu Deus, ele pode sim nos livrar, e livrar vocês, só que é necessário que vocês saiam de casa,
porque vai acontecer uma grande chuva e vai acabar com a casa de vocês. Meu pai já estava disposto a matar aquele missionário, porque disse que ele estava muito ousado nas palavras dele, que ele iria matar sim. E ele foi atrás do missionário para poder matar, só que enquanto ele estava indo atrás do missionário, sim, aconteceu essa chuva, as pedras, as rochas que estavam na montanha soltaram e acabou com todas aquelas casas que estavam em volta da nossa, inclusive a nossa. Uma grande rocha soltou e acabou com a nossa casa. E uma das vítimas, uma das pessoas que foi ferida foi eu e a minha mãe. Só que infelizmente a minha mãe não resistiu e morreu. Só que eu lembrei, depois de tudo isso que aconteceu, eu me lembrei de todas as vezes que quando a minha mãe foi para casa da missão, quando a minha mãe não tinha usado mais o talismã, e quando o missionário bateu lá na porta, que ele falou do Deus dele que sim poderia nos livrar, e quando a missionária Maria estava ali ajudando a minha mãe, ela disse que queria conhecer esse Deus. Então o missionário Vitor chegou em mim, conversou comigo e disse que a minha mãe já estava na glória com Jesus. Eu fiquei com meu coração muito feliz, mas eu ainda estava muito machucada. Então ele me levou até a casa da missão para eu ser cuidada por eles. Eu fiquei muitos e muitos dias na casa da missão e lá eu estava aprendendo coisas incríveis sobre Jesus, que todos lá estavam me ensinando inclusive a como falar do amor de Jesus. Eu ainda estava com um pouco de medo pelas coisas que meu pai falava, mas ele ia lá de vez em quando para poder viver como eu estava, para poder conversar comigo. Uma dessas vezes, o missionário Vitor chamou meu pai para poder ir lá me ver. E nesse dia eu estava disposta a pregar para o meu pai. Eu já não estava mais com medo daqueles espíritos, daquelas coisas, porque a missionária Maria tinha me dito que Jesus, ele realmente tinha muito mais poder do que todas essas coisas. E eu fui lá e preguei para o meu pai uma passagem que está em João, capítulo 3, que é quando Jesus, ele ensina, ele conversa com o mestre Nicodemos, que ele também era um sacerdote, que ficava lá em Jerusalém, e ele foi até Jesus escondido à noite e foi conversar com Jesus. Ele era um mestre, ele sabia de muitas coisas sobre a lei de Jesus e também se achava o dono da verdade, assim como meu pai. Mas Jesus disse para ele que ele precisava nascer de novo. Então, eu disse para o meu pai que assim como Nicodemos, o meu pai também precisava nascer de novo. Meu pai ficou pensativo e, graças a Deus, ele aceitou a esse Jesus, assim como eu. E hoje, eu e minha casa, nós servimos ao Senhor, graças a esses missionários que desde sempre estavam ali nos ajudando e falando das coisas e do amor de Jesus para nós. Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês, que independente das circunstâncias, mesmo que às vezes Jesus ele tenha que tirar algumas coisas da nossa vida para poder nos mostrar a verdade e convencer outras pessoas que têm um coração duro, a gente precisa dizer a essas pessoas que precisam nascer de novo. E, enfim, a nossa casa ela vai servir a Jesus Cristo. Fique com essa palavra, crianças. Um beijo. Minha família, a minha casa está guardada